sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast 5, Conversa com Propósito. Esse é o primeiro de muitos que, se Deus quiser, virão pela frente. E hoje, como é o nosso programa de estreia, é claro que nós não poderíamos ter uma convidada muito especial, usada por Deus, uma pessoa que é um exemplo para a nossa geração, e ela está aqui hoje, marcando sua presença, e eu quero que você receba ela neste momento. É a pastora Maria. Seja muito bem-vinda, pastora. Obrigada. Pai do Senhor, gente, eu agradeço muito estar aqui, Obrigada. Bom, pastora, primeiramente, antes de nós começarmos, eu quero convidar você que está nos assistindo. Se você não segue o nosso canal, as nossas redes sociais, vai lá, aproveita, segue, se inscreve no nosso canal para você não perder nenhum episódio do nosso podcast. Esse é apenas o primeiro. Pastora, para nós começarmos a nossa conversa, eu queria saber, não somente eu, mas as pessoas também querem saber quem é a Maria Rodoan. Bom, gente, eu sou sempre serva de Deus, Estou aqui para ensinar e também aprender outras pessoas que precisam aprender mais assim, dos nossos exemplos, dos nossos momentos que a gente passa na vida. E eu sou a Maria mesmo, a pastora Maria. Amém. Pastora, e nós queremos também conhecer um pouco, nós sabemos que a senhora tem uma trajetória aí de vida muito linda, quem já lhe conhece, quem é sua ovelha já sabe como a senhora conta várias histórias pra gente, mas tem pessoas que não conhecem, nós queremos saber quais foram, assim, as maiores dificuldades que a senhora enfrentou no início do seu ministério. Antes de começar, o que foi que se deu alguma coisa errada, se algo lhe fez ter medo nessa caminhada, no início do seu ministério, como foi? Conta um pouco pra gente. Bom, o meu ministério, o nosso ministério, que é quando a gente fala de mim, estou falando de mim e do meu esposo. Nosso ministério, ele começou, com uma chamada, de Deus, e todo aquele que Deus chama, ele é vocacionado para fazer alguma coisa, e nós estamos aqui nessa terra para servir, servir as pessoas, eh, levar as boas novas para aqueles que precisam. Então a minha chamada foi assim, eu estava muito bem aqui em Manaus, e Deus nos chamou para fazer uma grande obra, pelos interiores desse Amazonas aí. E eu, como eu tenho muito amor por fazer a obra de Deus, aceitei o chamado de Deus junto com meu esposo, e fomos fazer a obra de Deus, trabalhar na missão, que é levar o evangelho às pessoas que estão perecendo, pessoas que precisam de uma palavra. E para mim, até hoje, eu estou gratificante, porque até hoje nós já estamos com 30 anos, nesse ministério, e eu ainda me sinto cada vez mais feliz em continuar a fazer a obra de Deus. E as dificuldades, claro, tem sempre, muitas dificuldades que a gente enfrentou e está enfrentando, mas eu acho que quando você tem um amor pela obra de Deus, você deixa um pouco a dificuldade, passa por cima das dificuldades, enfrenta e faz a obra de Deus com alegria, porque quando você se sente alegre e vê as pessoas alegres, você também se sente alegre. Então, de eu ver as pessoas alegres, eu me sinto alegre por estar fazendo alguma coisa para o meu irmão, E é esse. E o meu ministério é muito longo, né? Sim, sabemos, né. E assim, pastora, antes da senhora ser pastora, criança, assim, a senhora pensava em: "Ah, eu quero ser uma médica, uma doutora, uma jornalista"? Qual era o seu sonho, assim, de criança? Sim, sim. Eu sempre gostei muito de ensinar as pessoas, E quando eu era assim, jovenzinha, eu já praticamente eu que ensinei as minhas irmãs, a aprender a ler e escrever. E naquela época, a gente não tinha tantos recursos, da casa da nossa mãe, e eu pegava eu mesmo pegava qualquer assim, um giz, alguma coisa, e escrevia na porta da geladeira, ensinando as minhas irmãs. Eu era professora,
e as minhas irmãs eram as alunas, de criança, tudo adolescente. E aí eu começava a ensinar, né, escrever o alfabeto e tal, e eu dizia, chegava, né, cumprimentava meus alunos e tal, é coisa de criança, né. Mas isso aí, já comecei a sentir que eu tinha vontade de ensinar as pessoas, as crianças. Inclusive até os meus filhos, eles aprenderam a ler e a escrever até mais comigo do que mesmo na escola, porque quando eles chegavam eu estava ali, né, ensinando eles a aprender a ler e escrever, até hoje eles falam isso. Então eu queria ser uma professora, né, uma pedagoga, era isso. Professora, muito bem. Pastora, como a senhora acabou de comentar aí, que a senhora gosta muito de ensinar, mas assim como a gente ensina também, a gente aprende muito. E eu queria saber da senhora se tem algum aprendizado, assim, que a senhora traz até hoje, que a senhora aprendeu lá no passado, mas que serviu de experiência para a senhora carrega até hoje, para a sua vida. Tem algo? Tem sim, a gente sempre aprende, né, uns com os outros, e eu sou um tipo de pessoa, assim, que eu gosto muito de aprender, né. Não é porque eu sou pastora que eu cheguei num patamar lá em cima não, né. Eu gosto muito de ouvir conselhos e, estudar, né, ler e aprender muito com as pessoas, eh as psicólogos, programas, enfim, né. Muitas coisas assim eu até hoje, Josimar, eu gosto muito de aprender, entendeu. E eu sei que eu sempre vou continuar tendo essa vontade de aprender, porque eu não a gente nunca sabe tudo, né. A gente sempre todo dia a gente está aprendendo, todo dia aprendendo sempre um com os outros. Exatamente. Pastora, nós sabemos que a senhora é uma referência, né, para a nossa igreja, para a juventude que está vindo aí, jovens que querem se tornar pastores daqui para frente, assim, ter uma visão de futuro e ser pastores, pastoras. E eu queria saber da senhora, se a senhora tem alguma referência ou teve lá no passado alguém que lhe inspirou, alguém que lhe fez assim: "Poxa, eu quero ser uma pastora que nem essa pessoa, eu quero ter, sabe, essa mesma visão, esse mesmo propósito que essa pessoa". Tem alguém? Irmã Josimara, eu inclusive não foi realmente em uma pastoreira que pastor é todo aquele que faz a obra, né, que trabalha com pessoas, e já é um pastor, né. Mas assim, eu tive uma referência, mas eu tive antes de ser evangélica, entendeu. De uma jovem que eu não conhecia ainda Jesus, né, lá bem atrás mesmo, e eu aqueles jovens estavam evangelizando, inclusive eu estava até no campo de futebol, né, só que eu não estava jogando futebol, eu estava jogando vôlei, eu gostava muito dessas coisas, né. E aí, os jovens começaram era um domingo à tarde, e os jovens começaram a evangelizar. E aí eu me identifiquei assim, eu vi uma jovem, né, que ela era, assim, uma jovem alta e tal, bem bonita, bem simpática. E aí eu estava ali naquele momento, eu não conhecia Jesus ainda, não conhecia o evangelho, e quando eu olhei para aquela jovem que estava evangelizando a gente ali que estava no campo, eu dentro de mim falou assim: "Eu queria ser que nem essa jovem", entendeu. Aí eu queria ser que nem essa jovem, e aí ficou aquilo no meu coração. Aí eu conheci Jesus, né, mas assim, nunca tive assim aquela aí não, eu comecei a trabalhar na obra de Deus, mas eu nunca imaginei que eu ia ser uma pastora, né. Mas eu amava fazer a obra de Deus, né. Trabalhei com adolescente, trabalhei com jovem, trabalhei com criança, né. Mas aí quando você vai e começa, Deus vai lhe aperfeiçoando, né. E tem um versículo da palavra de Deus que diz: "Que aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar até aquele grande dia". Então foi essa a minha jornada, né, eu comecei assim, e cada vez mais que eu fazia a obra, mais me dava vontade de fazer a obra, evangelizar, ganhar outros jovens para Jesus. E através disso aí que Deus me chamou, né. E foi através de sonhos, né, Deus começava a me mostrar através de sonhos. Eu começava a sonhar, 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 eh, o interior inclusive, né, com água barrenta e tal. Até questionava e dizia para Deus: "Senhor, por que que eu sonho tanto com o interior, com água barrenta?", que eu morava aqui em Manaus, na cidade, e eu ficava, né, eh, perguntando de Deus, questionando por que que eu sonho tanto, mas era Deus me preparando já, porque Ele sabia, né, que eu ia me tornar ser uma pastora,
e que o Senhor ia me levar para vários lugares desse Amazonas, né, inclusive não foi só no Amazonas que a gente trabalhou no Amazonas, mas a gente chegava até em fronteiras, chegamos até fronteiras, né, trabalhar em fronteiras. O nosso primeiro campo foi na fronteira com a Colômbia e o Peru, né, Brasil, Colômbia e Peru. Então foi isso aí, foi coisa assim natural, coisa de Deus mesmo, né, que começou esse ministério e até agora nós estamos aí. E eu ainda faço com muita alegria. Amém, verdade. Pastora, a senhora acabou de comentar aí, né, sobre a sua extensa experiência aí na jornada, mas assim, nós sabemos que a gente não começa de cima, né, tem todo a gente vem de baixo devagarzinho, degrau por degrau, e eu quero saber da senhora se em algum momento desse, assim, da sua vida, a senhora passou por alguma dificuldade, se teve, né, algo, alguma perca, que fez a senhora pensar: "Não, essa é a hora de parar", ou então pensou que a senhora seria incapaz de seguir em frente. Teve algum momento? Eh, Teve vários momentos, não vou dizer só um, né, mas vários, mas teve um que foi realmente aquele que me chamou mais atenção, né, foi justamente no primeiro campo que nós fomos missionário, né, que foi Brasil, Colômbia e Peru, né, porque geralmente quando é o primeiro, eu não sei, é porque eu era muito jovem ainda, né, nós éramos muito jovens, meu esposo, nosso filhinho ainda tinha 2 anos de idade, eu praticamente nós tinha faixa etária mais ou menos de 23 anos, né, fomos com 23 anos para a obra do Senhor, né, trabalhar nos campos missionários, e aí, realmente, e aí você quando é jovem, você não tem toda aquela experiência, né, como você já é madura e tal, porque você vai lá lidar com um rebanho, né. Então teve momentos muito difíceis, muito mesmo. E um deles foi que, eu veio na minha mente, né, eu pensar assim comigo mesma que eu tinha que voltar para Manaus, perto da minha família, né, porque eu deixei casa, deixei familiares, mãe, pai, irmãos, enfim, muita gente, e fui para o campo, né, nós fomos para o campo que a gente não sabia, fomos que nem Abraão, né, quando Deus falou: "Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te enviarei", né, então nós fomos praticamente para isso, um lugar que nós não conhecíamos e não sabíamos de nada, né. E aí fomos, aí então esses momentos ao qual nós chegamos, como não tinha ainda local para a gente morar, moradia e tal, e aí teve um momento que eu passei muito difícil, foi, né, quando veio problema de depressão, enfim, né, tanta coisa, e aí eu cheguei a falar para mim mesma: "Eu vou abandonar, eu vou desistir, né, eu vou desistir, eu vou abandonar, meu esposo vai ficar e eu vou o primeiro barco que passar eu vou embora, né, para Manaus e vou abandonar tudo", né. E aí só que não é a nossa vontade, né, porque quando a gente fala isso, o Espírito Santo, né, que está conosco, ele sempre ele tem aquele momento certo, né, de fazer com que nós voltamos atrás, porque a Bíblia diz que aquele que, né, que ele toma, né, que ele pega o cajado na mão, ele de maneira nenhuma pode voltar atrás, né. Então, aí naquele momento eu disse: "Não, o primeiro barco que passar eu vou, e eu vou deixar meu esposo e vou embora". Mas o Espírito Santo falou profundamente comigo, né, ele falou muito profundo no meu coração, e disse e inclusive até citou aqueles versículos, né, dentro do meu coração, aquele versículo qual quando Jesus estava conversando com Pedro ali, né, no lago de Genezaré, aí ele falou que: "Pedro, tu me amas, né?". E aí, quando eu abri a Bíblia, estava aquela passagem, eu falei: "Não, não quero ler essa passagem", porque eu sabia que Deus ia falar comigo, né. E eu queria naquele momento vir embora, não queria continuar. Tá, porque era muito difícil. Mas aí 3 vezes, né, eu abri a Bíblia e dava só nessa passagem. Pedro, tu me aí foi na terceira vez que o Senhor falou profundamente comigo, o Espírito Santo falou: "Tu me amas, minha filha?". Dentro do meu coração eu senti aquela coisa muito forte. Então, ajuda teu esposo, né, continua, cuida dos meus rebanhos, entendeu. Então naquele momento eu me prostrei aos pés de Cristo ali, me debrucei e comecei a chorar grandemente, e aí quando eu me levantei, já levantei renovada, né.
totalmente renovada pelo Espírito Santo, e aquele renovo me fez eu continuar até hoje, 30 anos, né, no ministério, trabalhando na obra do Senhor. Amém. A senhora comentou aí, né, em uma das suas falas, a importância, né, da sua família, de estar com seu esposo ali, não deixar ele sozinho. E nós queremos saber, para a senhora, se foi fundamental esse apoio, né, ter essa sua família com a senhora, se isso foi fundamental para a senhora, né, a importância da família para o seu ministério. Josmara, sempre é importante a família estar por perto, porque a palavra que Deus mesmo diz, né, que é melhor 2 do que um, porque se um cair ou desanimar, o outro vai e levanta, né. Então é justamente o que aconteceu conosco, né. Quando meu esposo estava querendo desistir, o Senhor me dava força, eu ia lá e ajudava ele e renovava, né. E quando eu estava querendo desistir, Deus usava o meu esposo para também me levantar, né, e fazer eu prosseguir para ajudar. E a família, ela é muito importante nessas horas. E fora, né, a família que ficou aqui em Manaus, que com certeza estava orando por nós, né, para que nós pudéssemos continuar, né, no ministério do Senhor. É através da oração, a família é muito importante. Amém. Aproveitando que a gente está falando sobre família, tem uma pessoa que mandou um vídeo pra gente, eu queria que a senhora assistisse agora, e ela é da sua família, né, e eu queria que após o vídeo a senhora comentasse, né, sobre, eh, a senhora vai assistir, a senhora vai entender melhor, tá bom? Depois eu lhe explico, a gente vai assistir um vídeo agora. Oi, falar agora da pastora Maria como mãe. Ela é uma mulher maravilhosa, sempre está comigo em todos os momentos, sempre procura saber se estou bem, se estou passando por alguma coisa. Não só eu, mas meu irmão. É uma mãe incrível, uma mãe que sempre está disposta a ajudar, a tirar às vezes do que ela tem para ajudar a gente. Então, eu admiro muito ela. Falo que, além de ser uma esposa admirável, uma mãe admirável, ela é também uma pastora admirável, uma pessoa que tá ali para todos, para todo momento, e é verdadeira. Isso eu admiro muito ela, que ela é desse jeitinho, sorridente todo o tempo, muito bonita, muito linda. E que eu admiro muito a senhora. Quero dizer que você é um dos maiores exemplos para mim, e que nós duas, que eu vou estar sempre aqui para a senhora. Nós somos assim, nós somos amigas, às vezes a gente se desentende, mas só que é coisa de mãe e filha. Mas a gente está sempre ali juntas, eu ajudando a senhora me ajudando sempre. Então, espero que seja assim até o resto das nossas vidas. Então, eu lhe amo muito. É isso, aproveite aí o seu esse bate-papo. Estou aqui sempre pela senhora e eu tenho certeza que a senhora sempre vai estar aqui por mim. Beijo. E aí, pastora? Tá emocionada a pastora e aproveitando aí esse engate, queria que a senhora comentasse um pouco sobre a Natália, né, como é a sua conexão com ela, de mãe e filha. A gente já conversou aqui um pouco sobre a pastora Maria, agora a gente quer saber como é a mãe Maria, como é essa conexão de filha com mãe. A senhora pode contar pra gente? Ah, Josi, a Natália, né, a Natália é tudo, né, para mim. A Natália, ela é uma jovem muito linda, né, eu sempre digo isso para ela. Ela é uma pessoa muito linda e, assim, ela é ela tá aqui dentro do meu coração, né, eu oro muito por ela, e eu sei que ela vai ser uma menina muito feliz, né, e tudo que eu posso fazer por ela, e às vezes até impossível, às vezes, mas eu procuro ir atrás para conseguir, né, o melhor para ela. E ela é uma filha, assim, que realmente mora no meu coração, né. Eu amo muito ela, a amo muito, e não posso viver sem ela, né, sem Natan, porque eles são muito importantes para a minha vida, muito mesmo. E eu creio que ela vai ter um futuro muito feliz. Porque ela é uma menina obediente, né,
uma menina que uma jovem que, eh faz a obra de Deus também, está no caminho do Senhor, né, e que me ajuda também na hora que não é só a mãe que ajuda a filha, mas também a filha ajuda a mãe em termos de palavras, né, às vezes eu estou triste, ela vai, me abraça, conversa comigo, né, me dá aquela palavra de incentivo. E quando ela está triste também, passando momentos difíceis, eu também vou lá, abraço ela e dou aquela palavra de incentivo, de motivação, né, do coração dela porque eu sempre digo para ela: "Eu quero ver você feliz, quero ver você alegre, não quero ver você triste". Mesmo que venham as dificuldades, as lutas, e eu também passo muito para ela de experiências que eu tive, que passei, momentos difíceis, que agora ela está passando, né, e que todos nós passamos, e aí eu passo para ela: "Filha, eu já passei por isso, então você vai vencer assim como eu venci também, você vai vencer". Então meus filhos, a Natália é tudo para mim. Amém. A gente até conversa um pouco, eu e a Natália, e realmente, por um momento que ela passa, né, delicado na saúde dela, mas ela fala que a senhora ali, a sua rocha, a senhora, o pastor, são a rocha dela ali, né. Então, com certeza ela é muito feliz em ter a senhora como mãe, né, e com certeza ela foi muito sincera nessas palavras, né. Mas não para por aí, tá bom, pastora? Agora a gente escutou, né, a Nath, né, a filha falando, mas agora a gente vai escutar uma amiga, né, da senhora, uma pessoa que está ali lado a lado com a senhora, ali trabalhando junto na obra do Senhor, e ela também deixou um recadinho para a senhora, e nós vamos assistir. Falar da pastora Maria como coordenadora, foi me dada essa missão, né. E tá trabalhando com a pastora Maria todos esses anos, né, uma construção de um legado. Sabemos que a sua experiência, a sua cobertura espiritual sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a vida das irmãs da área 339, tem sido um marco importante, né, que nós temos aprendido com ela a questão da humildade, da simplicidade. É uma mulher de Deus que gosta de falar de Deus, da sua palavra, nos instruir. Nas nossas reuniões tem demonstrado muito zelo pela obra do Senhor, muito zelo pela palavra de Deus. Então, a pastora Maria, como coordenadora, tem sido um exemplo. E esse legado que ela tem construído na área 339 tem nos alcançado. E eu sou grata pela vida dela, pelas oportunidades, pela liberdade que ela nos dá de trabalhar na área 339 com zelo, com alegria e com fervor, né? Então, junto a elas, estamos construindo esse legado, né, de comprometimento com a obra. Deus abençoe, pastora Maria, será um exemplo, mulher virtuosa. Tchau! E aí, a pastora Simone também deixou, né, o seu recadinho aí para a senhora, o que a senhora tem a dizer. A pastora Simone, que também está aí lado a lado com a senhora, trabalhando, né, na Missão Geral de Mulheres. E ninguém melhor do que ela para comentar aí sobre a pastora Maria, coordenadora, que está ali na frente do batalhão de mulheres. O que a senhora tem a dizer? A pastora Simone agradeço, né, pelas palavras que ela expressou aí, mas assim, é uma amiga, né, que uma irmã que Deus levantou, para nos ajudar, né, porque a gente só não consegue trabalhar com a que você falou, né, um batalhão de mulheres, né. A gente precisa de alguém, precisa alguém que esteja ao nosso lado, né. E primeiro a gente tem, né, o nosso Deus, nosso Espírito Santo para estar ao nosso lado, e, a gente convocou, né, a pastora Simone para nos ajudar a ser também uma das coordenadoras das mulheres, porque, eu e ela a gente combina, né, a gente, eh, assim, eh, naqueles momentos, né, difíceis a gente procura acertar, consertar e tal, para a gente fazer sempre o melhor para as mulheres, né. E ela tem me ajudado muito, eu louvo a Deus pela vida dela, porque uma mulher inteligente, sábia, né, também uma mulher virtuosa que ama fazer algo do Senhor também. Então, para mim é um privilégio ter a pastora Simone,
né, ao nosso lado. Primeiramente, eu tirei a irmã dela, né, a pastora Silvia, logo que eu cheguei, há 6 anos atrás. E depois Deus levou a pastora Silvia a fazer outro trabalho na obra, em outro local, mas aí Deus levantou a pastora Simone para nos ajudar. Então eu fico muito feliz pela vida dela, porque ela é uma mulher que se eu falar se alguma coisa eu colocar, ela já sabe o que é que eu entendeu, o que é que eu quero fazer com as mulheres, então ela combate comigo, ela é muito assim, quase mesmo pensar, né, que eu tenho, a gente quase igual, assim, um pouco. Então, eu me sinto muito honrada por ter ela como amiga, né, e como irmã e como também uma coordenadora. É, Pastor de Deus. pastora, autenticidade, simplicidade, autoridade, a gente sabe que são uma das suas características perceptíveis. E, mas assim, a senhora sempre foi assim ou teve algo que lhe tornou assim? Antes não, a senhora era fechada, era mais na sua, ou sempre a senhora foi assim? Sim, sim. Na minha infância, juventude, e logo que eu, conheci Jesus, eu era eu era um pouco fechada, assim, eu era assim, né, sorridente eu sempre fui, né. Mas assim, um pouco assim tímida, né, eu não gostava muito de me expressar e tal, tinha um pouco de dificuldade. Mas a gente quando a gente está na frente de uma obra, e principalmente a obra de Deus, a gente aprende muito, né, com as pessoas, e também nos fortalece mais para a gente saber trabalhar, né. Então você está trabalhando no meio de pessoas, então você mesmo que você muitas vezes tenha dificuldade um pouco de se expressar ou seja tímida, mas você tem que perder um pouco e ir avante, né, porque a obra de Deus tem que expandir. Então, a gente tem que e hoje eu já estou mais exposta, mais disponível para já estou mais livre, né, já estou mais solta para fazer que nem eu falei, pra fazer a obra de Deus e perder o timidez, né. Certo. E assim, que conselho a senhora deixa para alguém assim que ama fazer a obra do Senhor, que gosta de fazer, mas tipo, não tem, tipo, se acha, né, acha que não tem esse talento, esse dom, mas quer estar ali, quer estar fazendo. E que conselho a senhora deixa para essas pessoas? Bom, eu digo para essas pessoas, né, que tudo é o amor, né. O amor ele supera tudo. Se você ama, você faz com mais dedicação, né. Então eu deixo para as pessoas, que, o medo deixa o medo de lado, porque o medo é que faz nós nos parar de fazer algo, né. Fazer qualquer tipo de trabalho, qualquer vocação que você tenha, ou mesmo a obra de Deus, o medo te faz parar. Então, o que eu quero deixar para as pessoas é que, deixe o medo de fora e tenha coragem, porque você vai conseguir, você vai vencer, com Jesus na frente, você vai vencer e você vai conquistar, né, aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Então a minha motivação para essas pessoas é isso, é coragem, é amor, né, por tudo aquilo que a gente for fazer, porque se a gente tiver o amor e a coragem, a gente consegue, a gente vence. Então, pastora, a gente já está finalizando aqui o nosso bate-papo e eu quero muito que a senhora deixe um recado para as pessoas que estão nos acompanhando. A senhora vai deixar agora os seus agradecimentos, deixar uma palavra final para as pessoas que estão nos assistindo. Amém. Eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus, né, por ter nos dado essa oportunidade de expressar, né, o amor que a gente tem pela obra de Deus. E agradecer também pela sua presença, né, irmã Josimara, que foi muito importante, né, o nosso bate-papo aqui, essa nossa conversa. Eu creio que pode fluir muito na vida dos telespectadores, né, das pessoas que estão nos ouvindo. E minhas considerações é que, para as pessoas, né, que essas palavras, realmente elas possam, que esse exemplo possa, né, entrar nos corações e possa fluir, né, em cada vida, você que está passando aí momentos difíceis, né, que está precisando de uma cura, precisando
né, de um milagre, né? Creia que o nosso Deus é o Deus que cura todas as enfermidades, né? É um Deus que Ele está aqui pronto para nos abençoar e nos dar, né, tudo aquilo que nós precisamos. Eu agradeço a Deus porque Deus não tem nos deixado faltar nada, né? Ele é o provedor da nossa vida, assim como Ele foi meu provedor, do meu esposo, da minha família, Ele vai ser também o seu provedor, né, nas horas difíceis que você está passando. Então, creia que Deus Ele tem esse poder para realizar, né, tudo na sua vida e não desista. Né, não desista, porque a desistência é algo que, né, não faz parte da nossa vida. E continue, né, firme no caminho do Senhor e amando a obra de Deus, né? E eu quero agradecer, muito obrigada. Amém. Nós que agradecemos, pastora. Foi muito bom ter a senhora aqui conosco. Leve um abraço dessa igreja, deste podcast para a senhora e sua família. Amém? Amém. E você que está nos assistindo, nós lhe aguardamos no próximo episódio do podcast Conversa com Propósito. Até lá!